Oi, eu sou a Ana, bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no canal. Então, eu quero falar com vocês sobre uma coisa que eu sei que atinge muitas pessoas, inclusive me atingiu, e muitas pessoas não, eu acho que todas prezam isso, né? E é sobre a amizade. Mas primeiramente eu quero orar aqui com vocês, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada por estarmos aqui reunidos hoje aqui por meio dessa plataforma. Que esse vídeo chegue a todas as pessoas que o Senhor quer, com que essa mensagem chegue, Pai, para que fale aos corações delas e que elas se sintam tocadas a mudar o jeito delas, a procurar pessoas certas, para terem amizades boas vindas do Senhor, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sempre prezei muito a amizade. E eu fui sempre uma pessoa que se muda muito, né? Desde pequena eu me mudo bastante de uma cidade para outra. Então eu nunca tive uma amizade que durasse, sabe? Então o tempo que eu ficava ali, eu queria que fosse o melhor tempo possível, gastando bastante tempo com a pessoa que eu gosto. Então acabava que eu fazia amizades erradas. Só na animação, não sei, de querer alguém pra mim, sabe? De chamar de melhor amigo. E eu acho até que isso é uma influência muito grande de filmes, vídeos, séries que mostram, tipo assim, ai, eu tenho uma melhor amiga pra tudo, pra qualquer coisa. Eu sempre quis isso, mas eu nunca tive, de fato. É uma coisa que a gente vê com frequência na televisão, né? A gente é meio que... A gente vê esse padrão de que você tem que ter uma melhor amiga pra tudo, você não pode ficar sozinho. Sei lá. Eu achava que tinha alguma coisa errada, né? Então, eu procurava amizade com qualquer pessoa. E eu acabava me moldando pra conseguir ter amizade de todas as pessoas. Então, eu era de uma forma, eu era uma Ana aqui, aí eu conheci uma pessoa que não gostava de certas características que era de fato da Ana, não tinha o que mudar. Mas a Ana, eu fez com que modificasse um pouco a parte de, assim, de uma forma que essa pessoa que ela queria amizade gostasse. Então, acabou que eu fiz muito isso desde a primeira cidade que eu me mudei. Chegou a pandemia, em 2020, né? E eu já não tinha uns amigos da escola. Me formei em 2020, pra vocês terem noção. Então, tipo assim, os amigos que eu já tinha conseguido, que eu já sabia que eu ia me estabelecer numa cidade. Então, os amigos que eu consegui na escola, me desliguei deles totalmente na pandemia e não teve mais volta, porque a gente não conseguiu contato direito. E eu tive que me apresentar para a sociedade de novo, depois de tanto tempo, eu já não sabia mais fazer isso. E daí parece que ficou pior essa minha relação com as pessoas. Eu comecei a mudar mesmo, tipo assim, mudar características minhas de verdade. Até um ponto que eu já não sabia mais quem eu era. Isso, não preciso nem falar, né, que isso é nada saudável. 2021, eu comecei a me apegar muito a pessoas da minha antiga igreja. E uma coisa que eu não entendi é que as pessoas não são perfeitas. E pra mim elas eram perfeitas, elas eram meu porto seguro. Em vez de eu colocar meu porto seguro em Jesus Cristo, eu coloquei nas pessoas. E tipo assim, obviamente deu tudo errado. As pessoas faziam um errinho, eu já tava tipo assim, meu Deus, aquela pessoa errou muito comigo, eu tô muito chateada. Ou então, tipo assim, eu via que a pessoa tava chateada comigo, eu já tava me martirizando horrores porque eu não queria fazer isso. Enfim. Depois, em 2022, eu tive... Assim, em 2021 eu já tive muitas crises de ansiedade, de eu não saber mais quem eu era, que eu não acreditava mais em mim. Em 2022 eu cheguei a ter, acho que duas, não lembro.
Mas em 2022 foi meio que o estopim, porque eu comecei a fazer terapia, graças a Deus, e me desliguei das pessoas erradas pra mim. Eu perdoo totalmente as pessoas que me fizeram mal naquela época e eu peço perdão para as pessoas que eu fiz também mal na época. Eu realmente não tava muito bem da cabeça e tava querendo fazer mal a mim, que dirá aos outros, né? Sem saber. Em 2022 comecei a fazer terapia, fui diagnosticada com ansiedade e foi um processo enorme, gigante, para eu descobrir quem eu era. E até eu me abrir de verdade como psicólogo foi muita luta, muita mesmo. Eu fui falar pra ele um dos meus maiores problemas só no início de 2023. E eu comecei em 2022, em abril, alguma coisa assim, sabe? Então, abril de 2022. Eu demorei muito pra realmente falar tudo que me incomodava, as coisas que eu sabia que eu tava fazendo errado, mas não conseguia parar. Mas em 2022, ele já estava trabalhando ali, que eu precisava prestar mais atenção em mim, mas eu não conseguia. O meu psicólogo percebeu isso. Eu queria muito alegrar as outras pessoas, mas nunca a mim. Eu esquecia totalmente de mim. E esquecia do que Deus queria pra mim. Na verdade, eu acho que se eu não me engane, eu nem perguntava pra Deus, tipo assim, aquela pessoa é maravilhosa. E não sei o que, olha, Jesus, muito obrigada por essa pessoa, mas sem perguntar pra Deus, Pai, essa pessoa é pra mim? Sabe? Eu comecei a orar depois pra Jesus, por favor, coloca as pessoas certas na minha vida. Tira o mal de mim, tira essa ansiedade. Eu não aguento mais viver com isso. E Deus foi tirando. Como? Houve um problema ali na minha antiga igreja que a solução que eu vi e que eu perguntei pra Deus e eu entendi que era pra sair da igreja. Então, eu saí da minha antiga igreja e fui pra uma outra. Eu não me desviei, eu continuo indo pra igreja e sou membro de uma. Por favor, se vocês forem machucados pela igreja, gente, as pessoas são imperfeitas. Eu só tô sabendo disso agora, depois de muita terapia. Então, não se preocupem, sabe? Vai dar tudo certo. Só vai pra outra igreja, se possível, que eu fiz. Não se apoia as pessoas, mas a Cristo, tá? Mas, enfim, deu um problema na minha igreja. E eu percebi que as minhas amizades não eram certas pra mim. Eu gostava muito das pessoas lá, mas realmente não eram as certas pra mim. Não faziam jus a pessoa que eu construí pra elas, sabe? Me moldei, e muito menos a pessoa que eu era de verdade. E eu só fui descobrir quem eu era de verdade depois que eu saí. Por incrível que pareça. Então eu realmente tive que ficar sozinha. Eu tive que me sentir muito isolada, uma solidão gigantesca pra poder saber quem eu era. E Jesus me guiou direitinho, incrível. Porque depois eu visitei uma nova igreja. Deus falou muito comigo por meio dessa nova igreja. Falou comigo por meio do TikTok. Você não tem noção. E chegou um momento em que eu já não tava mais nem aí, sabe? Em que eu já não me importava mais com a amizade. Graças a Deus, eu tava muito feliz com a minha vida, a minha relação com Jesus, com Deus. E olha só, a minha antiga igreja, eu tava lá mais pelas pessoas, sabe? Eu fazia parte do ministério de louvor, mas eu tava em pecado. Eu não tava adorando de verdade, eu tava me achando. Eu me vestia de uma forma que chamava atenção. Eu gesticulava pra chamar atenção. E nessa minha nova igreja, eu fui totalmente por Deus, por Cristo. Eu ignorei tudo mesmo, as pessoas. Eu só ouvia a palavra sendo ministrada na igreja, eu vi Deus me guiando para aquela igreja e pronto, entrei na igreja que eu tô até hoje. Chegou um momento então, como eu disse, que eu não tava mais nem aí pras amizades.
que eu fazia, que eu fizesse, porque eu sabia que eu precisava focar apenas em Cristo. As pessoas não são perfeitas, eu já tinha sido muito machucada. Mas nessa minha relação com Cristo, Deus foi trabalhando assim, foi vendo assim, olha, as pessoas são perfeitas, isso acontece, você também machuca as pessoas. Não pode fazer, a gente não pode fazer nada. O que a gente pode fazer é perdoar e continuar amando. E depois de um ano e pouquinho, um pouco mais de um ano, eu já conheci algumas poucas pessoas na minha igreja. Eu não cheguei a fazer muita relação, porque, como eu disse, eu não faço muita questão. Eu não comecei mais a fazer questão de amizade. E daí, mês passado, sei, uma semana dessas aqui perto, uma amiga minha da minha atual igreja, ela me mandou um Reels. Falando assim, marque uma pessoa que você quer relembrar ela de que ela é corajosa, que ela é forte, que ela é linda, que é amada por Jesus. Alguma coisa assim. E tipo assim, eu nunca recebi uma coisa dessas de pessoas que pra mim antes eram importantes. E como eu já não tava mais me importando, eu não esperava receber isso. Eu considerava ela uma amiga, mas eu já tinha parado de, assim, melhores amigos e tal. Eu não conto mais certas coisas e tal, porque também a gente tem que ter discernimento, né, do que contar e o que não contar. Mas era falta de confiança mesmo, mas coisas assim, detalhes, geralmente ela que manda mensagem pra mim. Antigamente era o contrário que eu fazia isso com as pessoas da minha antiga igreja. Geralmente é ela que manda mensagem pra ver se eu tô bem, não sei o que. Ela mandou isso, gente, eu me emocionei, vocês não têm noção. Porque teve uma época da minha vida que isso era tudo pra mim. Tudo. E hoje em dia eu não faço mais questão disso, mas Jesus fez com que eu me apoiasse tanto a Ele, que depois ele começou a me colocar junto com pessoas que fazem bem pra mim, pra nossa relação com Cristo, em comunhão. Então, eu tenho que agradecer a Jesus, a Deus, pelas pessoas maravilhosas que Ele tem colocado na minha vida. Depois de tanto tempo de sofrimento, hoje em dia eu posso ver todas as bênçãos que Ele tem feito por mim. Todas as pessoas maravilhosas que Ele colocou na minha vida, mesmo eu sem pedir mais. Porque eu comecei a priorizar Ele em vez das pessoas. Mas claro, sempre apoiando, amando quem tivesse à minha volta, perdoando, mas eu cheguei a ponto de não querer mais, porque, como eu disse, eu não confiava mais, pra mim não fazia mais sentido, sendo que eu queria só aumentar a minha comunhão, a minha relação com Deus, que é a coisa que a gente tem que fazer, e é a coisa mais saudável possível. E simplesmente Jesus me deu presentes maravilhosos em forma de pessoas hoje em dia, pra caminhar comigo, pra estar em comunhão. Isso é maravilhoso, sabe? Mesmo sem eu pedir, Ele me guiou para as pessoas certas. Eu sou muito grata. Então, o que eu quero falar aqui nesse vídeo é: se apoie a Cristo. Não se apoie a meros seres humanos, porque somos imperfeitos, somos pecadores. Mas existe um ser humano, que também é Deus, que veio ao mundo e morreu pela gente de tanto amor. E, gente, esse daí sim é perfeito. Esse daí você pode confiar de verdade. E Ele pode ter certeza que Ele vai te guiar para as pessoas certas, como Ele tá me guiando agora. E façam terapia. É muito importante. Eu posso um dia falar do meu testemunho em relação a isso, a todas as coisas que eu passei. É isso o vídeo. Muito obrigada por assistirem. Desculpa eu estar, às vezes, olhando muito pra cá, não muito aqui, porque eu vou tentar olhar mais pra câmera pra vocês. Põe sugestões de vídeos que eu posso fazer aqui nos comentários. Por favor, curtam o vídeo, se inscrevam, compartilhem. E é isso. Deus abençoe vocês, Jesus ama vocês. Não esqueçam disso.